Só que aí eu vou voltar no assunto, Mauro César Pereira, que você sempre chama a atenção, tá? O Depay. Porque hoje teve primeiro um lance que foi um dos mais bizarros que eu já vi no futebol. Eu nunca vi aquilo. O cara tem o controle da bola, o domínio da bola no começo do jogo e dá um bicão para a lateral. Ah, não, é estratégia para marcar pressão. Gente, se você tem a posse de bola, para que você, no começo do jogo, podendo esfriar, porque o time adversário, o seu rival, tá em casa, torcida única, ele dá um bicão para lateral. Ele deixou claro ali, ó, Corinthians hoje não quer jogo. Corinthians hoje quer deixar o Palmeiras com a bola e quer tentar achar um lance. Foi isso que ele deixou claro ali. Para mim foi muito bizarro. E uma atuação muito apagada do Depay, Mauro. A pergunta que eu te faço, Depay cai muito, talvez sem o Garro, porque o Garro já está desfalcando o Corinthians, também tem o Anrileri, que também está desfalcando agora o Corinthians, e o Hugo Souza, que para mim fez muita falta hoje. Agora, qual o tamanho do peso, né, desses caras, se realmente o Corinthians vira um time normal, sem principalmente o Hugo e o Garro, e sobre esse lance bizarro e atuação do Depay, Mauro? Você não está acostumado, não? O Depay, ele apareceu muito contra o Vasco reserva semana passada. Ele deitou e rolou, né? Contra o Palmeiras, titular, torcida única do Palmeiras, jogo Corinthians visitante, ele não fez nada demais. Tenho dito já há algum tempo, jogos realmente grandes, jogos de maior peso, ele não tem aparecido. Na final mesmo, apareceu que subiu na bola. Pô, por que ele subiu na bola hoje? É verdade, porque a CBF proibiu. Será que ele subiria na bola hoje se a CBF não tivesse... Proibiu não, né? A CBF, ela, na verdade, ela reforçou uma recomendação, né? Que tá na regra do jogo e tal, que não pode fazer isso. Mas, enfim, não fosse esse comunicado CBFiano, né? Teria ele subido na bola hoje, tomando um coco de 2-0, que poderia ser mais? Ou ele só vai fazer em casa, né? Ganhando o jogo, para fazer o tempo passar. É o que eu falo sempre, fazer gracinha quando tá ganhando é fácil. O negócio é fazer gracinha quando tá 0-0 ou tá perdendo, né? Hoje não subiu na bola. Senti falta, sabe? Desse espetáculo memorável. O cara dos mais caros, ou mais caros, já não sei mais, mas chegou ao Brasil como mais caro jogador, subindo na bola. Trouxeram o cara lá da Holanda para subir na bola, que coisa maravilhosa, né? O Soteldo fazia isso, bem mais barato, né? O Soteldo subindo na bola, outros podem subir na bola também. Contratar um malabarista, pode subir na bola, fazer algumas coisas diferentes. A verdade é o seguinte, o Depay, ele não justifica o investimento, na minha visão, tá? Ele faz bons jogos, ele é muito bom jogador, mas a gente não pode descolar o jogador e as atuações dele do quanto ele custa. Ele custou caro, ele custa caro. Fora a premiação e tal. Então, um cara desse, é para um jogo como o de hoje, ele fazer a diferença. Ele desequilibrar. Como o Soares desequilibrava nos jogos do Grêmio. O Grêmio teve a 4ª pior defesa do Campeonato Brasileiro, o Grêmio do Renato Portaluppi, em 2023, e foi vice-campeão. A quantidade de gols com o envolvimento do Luis Soares, absurda. Quase sempre. Ou ele dava assistência, ou ele fazia o gol, ele iniciava a jogada, ele sempre tinha, quase sempre, com participação do Soares. Então foi um cara com o joelho meio baleado e tal, já veterano, mas que fez muita diferença. Se você imaginar o Grêmio sem a participação do Soares, talvez brigasse para não cair. E o Grêmio com uma defesa mais ou menos, que era péssima defesa, um péssimo trabalho do Renato Portaluppi naquele momento, naquela temporada, né? Seria campeão brasileiro. Você está falando que foi péssimo e foi vice-campeão? Sim, o cara carregou nas costas. Nas costas. Então um jogador caro como o Depay, eu imagino que ele deveria ser um cara para fazer diferença nesses jogos. Hoje está 2-0, é o cara que vai encontrar uma jogada, que vai dar um passe, vai abrir a defesa adversária, vai achar um gol quando o time está em dificuldade e recolocar o Corinthians no jogo com um eventual 2-1. Não houve nada. Ele chutou a bola pro gol vazio e tomou um cartão amarelo, teve isso também. A jogada parada, né, naquela hora que o Everton se desentendeu, inclusive com o Yuri Alberto, ele aproveitou que o gol estava vazio e chutou a bola para dentro do gol, tomou um cartão. Isso mais adiante vai significar uma suspensão, provavelmente, né? Se tomar outros cartões, vai ter de repente pode ser um jogo importante, o Depay não joga. Aí vamos lembrar, lembra que ele chutou a bola pro gol vazio e claro que o juiz ia dar cartão para ele, né?
Quer dizer, não subiu na bola, mas fez um gol que não valia, chutou a bola para o gol vazio. Teve isso hoje. Eu acho que o que ele apresenta é muito pouco para o jogador da sua qualidade, que ele é bom, do seu currículo internacional, e quanto custa. Especialmente um clube com as questões financeiras, problemas financeiros que é o Corinthians, né? Quer dizer, faz um investimento alto, acho que ele entrega muito pouco pelo que ele custa. Sinceramente, acho que não. Até agora é uma relação custo-benefício ruim, mas há quem gosta, há quem adora, então vamos subir na bola. Eu sou tá? E aí eu assumo que eu sou a favor de subir na bola, tá? Eu até falei isso com o Mauro. Eu sou a favor, eu entendo quando o Mauro diz, hoje. mas ganhando é fácil. Só que eu acho que ganhando, mesmo se for só quando tá ganhando, eu acho que isso não deveria ser proibido. Porque tá com a bola, eu não acho bola presa. Eu acho que tá com a bola ali, se alguém der um carrinho ou chutar, vai tirar a bola. Mas eu defendo porque eu gosto da zoeira também no futebol, acho que tem espaço. Agora, ô Mauro, uma coisa que eu te perguntei também, porque você, inclusive, vê muito mais jogo que eu, você já estudou muito mais futebol que eu, inclusive o Piperno também, o Flávio também. E aí eu pergunto para todo mundo, porque pode ser que, como eu não vejo todos os jogos que vocês veem, eu nunca vi. Eu quero saber, vocês já viram, Mauro primeiro, depois os outros, alguém sair a bola daquele jeito, dando a bola de propósito pro time adversário, assim, sem nem tentar começar o jogo jogando? É normal ou foi meio bizarro? Eu achei ridículo. Que é esse lance aí, ó. Ele tá sozinho. Ele bica a bola pro Palmeiras e vai marcar. Primeiro, eu não consegui entender, se for assim, por que ele não chutou na direção do gol? Pro Everton já pegar a bola e recomeçar jogando, para marcar pressão. Segundo, abdicar do jogo assim, Mauro, é normal? Não, eu não sei o que diabo ele quis fazer aí, mas é o único entendimento, assim, tentando entender, é chutar a bola para frente para depois subir a marcação e tentar recuperar a bola perto do campo do Palmeiras. Isso, para mim, traduz um time sem a menor capacidade, ou que se assume incapaz de ter a bola e criar uma jogada. Dar a saída, trocar passes e criar uma jogada de ataque. Então chuta lá para frente, que é uma coisa primitiva, depois tenta roubar a bola no campo. Uma coisa é você pressionar a saída de bola quando a bola já está na área adversária, no tiro de meta, o adversário está com ela ali começando o jogo. A outra é você jogar a bola para o adversário para subir. Isso é muito comum aqui no Brasil. Alguns técnicos só jogavam assim, né? Os técnicos de nome, inclusive. Bicuda para frente, sobe a marcação para tentar roubar a bola lá perto. Ou tentar aquela segunda bola, né? Raspadinha de cabeça, ver se alguém pega. Só isso. É uma alternativa, até acho que é legítimo jogar assim em alguns momentos. Mas não apelando para isso, né? Como jogos em que um goleiro chuta para um lado, o goleiro devolve. Porque os dois tentando a mesma coisa. Eu acho que ele tentou isso, mas, sei lá, eu acho que uma pobreza, né? Você começar o jogo dessa maneira, pô. Sai jogando, faz uma jogada, começa o jogo, trabalha a bola. Mas e não deu em nada ali, né? Então, é mais um retrato aí de um time. O conteúdo do trabalho dos dias, né? Pai e filho, eu acho muito fraco. Muito fraco pelo elenco que tem o Corinthians. Voltando para a Rádio Jovem Pan, em 2 segundinhos, de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, eu nunca vi, né? Eu até entendo quando você quer dar posse de bola pro time adversário, mas agora, você começar o jogo com um lance ridículo como esse, Flávio, Piperno, eu acho que você está mostrando pro time adversário, ó, eu não tenho estratégia nenhuma, eu não tenho confiança nenhuma no meu time, que a primeira coisa que eu estou fazendo, tendo domínio total da bola no começo do jogo, é dar a bola para vocês, é dar a posse para vocês, e já deixando claro, vai ser um jogo de covardia do Corinthians. Nós não queremos a bola nem na saída do jogo, Piperno e Flávio. Eu tenho uma suspeita, Pilhado, Flávio, eu acho que você deve ter falado alguma coisa em holandês, os caras não conseguiram entender e saiu isso. Só pode ser, né? Porque você sabe quando aconteceu esse lance? Eu, sem querer, instintivamente, eu cortei o Nilson na razão que eu falei, o que é isso? Eu pensei que o jogo, sei lá, tivesse parado alguma coisa e fosse recomeçar. É uma coisa muito estapafúrdia aí. Não sei, como a bola é recuada para ele, enfim, o Yuri Alberto toca a bola para ele e ele dá esse chutão para frente, eu não sei se eles imaginavam que o
Bidu tivesse lá uma velocidade de Usain Bolt para disparar para o lado esquerdo, surpreender a marcação do Palmeiras. Honestamente, eu não consegui entender nada. Agora, eu também não entendo o planejamento que o Corinthians faz. Falei muito sobre isso no meio da semana. Porque, assim, o Corinthians tomou uma cacetada do Huracan aqui em São Paulo. Então, o que o Corinthians ainda queria fazer na Sul-Americana, indo jogar em Cali e levando quase todos os seus titulares para lá, alguns entraram no segundo tempo? Bom, o cara tem que viajar. Quer dizer, o Corinthians ele vinha de uma sequência de 11 ótimos resultados no Campeonato Brasileiro. Então, sossega, quer dizer, dá prioridade para o Campeonato Brasileiro. Ele não pode se desdobrar em outras competições porque ele não tem elenco para isso. Ele consegue montar um bom time titular. Então, preserva esses caras para jogar o Campeonato Brasileiro. Porque aí ficam faltando só mais 36 jogos até o fim do ano, vai ter bastante tempo. Não vai desgastar o elenco, vai fazer um jogo ou outro de Copa do Brasil, mas também pode começar a Copa do Brasil com um time misto, um time alternativo. E desencana da Sul-Americana, já perdeu na estreia. Para com esse fetiche de tentar ganhar a competição que todo mundo sabe que vai perder. Então, o planejamento nessa semana foi mal feito, porque Cali, é o que consta, não sei que alguém tenha alterado o mapa nas últimas horas, não fica logo ali. E em relação ao Palmeiras, eu concordo com o Flávio, quer dizer, o problema não é, assim, o surpreendente não foi o Palmeiras jogar bem hoje. O surpreendente foi o Palmeiras ficar 4 jogos sem vencer o Corinthians. O time do Palmeiras é muito melhor. E aí, não é o palmeirense falando, é o óbvio, o time do Palmeiras é muito melhor que o do Corinthians. Então ele não podia ter ficado esses 4 jogos, e principalmente o Palmeiras perdeu para o Corinthians em momentos muito sensíveis. O ano passado, quando o Palmeiras perdeu o Itaquera, naquela noite o Botafogo abriu 6 pontos e dava a impressão de que o campeonato já estava perdido, que o Botafogo tropeçou depois. Mas era um momento em que o Palmeiras tinha a chance de encostar de novo e se reposicionar na briga pelo brasileiro. E perdeu o jogo até por conta de falhas individuais e tal, mas acabou perdendo. E jogou contra o Corinthians 3 vezes no Campeonato Paulista, não venceu nenhuma. E aliás, no Campeonato Paulista, o Palmeiras fez só 1 gol em 3 jogos. Aliás, esses 4 jogos, o Palmeiras só fez 1 gol no Corinthians. Olha a mediocridade. Mas aí também já era o problema do time que estava se tornando previsível, jogando à base do chutão, achando que o Everton dar balão para frente era jogada ensaiada e aquilo era o máximo. Quer dizer, estava tudo errado. E foi devidamente criticado aqui. Da mesma forma que hoje, e em alguns momentos contra o Cerro Porteño, eu achei que o Palmeiras jogou muito bem. Aí o Abel trabalhou bem, mudando posicionamentos, coisa que era óbvio e muito mais do que e muito necessário há bastante tempo. E por isso o time jogou bem. Dá para elogiar o Vitor Roque hoje, Piperno? Hoje dá. Veja, ele fez umas 3, 4 ótimas jogadas. Inclusive, logo depois do gol anulado, ele teve a chance de fazer um golaço aí numa arrancada individual, né? Ele dribla a marcação, leva um na força, leva um segundo na técnica e acabou, enfim, batendo mal pro gol. Agora, além dele estar bastante ocioso, o que é natural, né? Por tudo que envolveu a contratação dele, o jogador mais caro do Brasil e tal, e que não desencantou ainda, aquela fase do cara também tá um pouco azarado em algumas coisas. No meio da semana, ele faz um gol de uma arrancada em que ele finaliza bem e devia estar lá uns 2, 3 centímetros da frente. Mas, assim, a parte técnica do lance ele executou muito bem. Hoje ele faz um gol anulado, não por posicionamento dele, mas um gol anulado por um impedimento identificado lá atrás. Mas fora isso, ele fez jogadas muito boas, sim. Eu achei hoje uma boa atuação do Vitor Roque, né? Até por isso que eu perguntei pro Piperno. E teve o gol anulado, que eu vou até perguntar pro Flávio Prado se ele acha que foi justo, né? O gol anulado do Vitor Roque, porque tem a posição de impedimento ali na origem do lance, né? Aí a dúvida era se tinha participado do lance ou não o jogador que estava impedido.
E eu achei uma boa atuação do Vitor Roque. E aí é o que eu falo. Eu acho que com um jogador como o Vitor Roque, Flávio Prado, tem que ter mais paciência. Eu acho. Porque ele já mostrou que ele é muito bom jogador. Ele já mostrou que ele tem potencial, na minha opinião, para brigar com o Pedro para ser o principal camisa 9 do Brasil. Eu acho o Vitor Roque de talento acima do Yuri Alberto, por exemplo. Eu acho, pelo começo dos dois. Hoje, o momento do Yuri Alberto é melhor, claro. Mas o Vitor Roque, até pouquíssimo tempo, era uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Canso de dizer, o Vampeta falava, ó, se fala muito do Hendrick, esse Vitor Roque está sendo o principal camisa 9 do Brasil. Esse moleque joga muito, ele jogou muito no Cruzeiro, ele jogou muito no Atlético Paranaense, e aí realmente a passagem pela Europa foi um fracasso, que foi até uma discussão que eu tive aqui com o Vamp, que o Vamp falou, aí é querer queimar o moleque, não foi nada de fracasso. Como não? O cara vai pro Barcelona, não rende, tudo bem, a concorrência é gigante, mas foi dispensado, foi emprestado. Aí vai pro Betis, não rende no Betis. Pô, então é claro que a passagem dele na Europa, por enquanto, foi um fracasso. Ele pode voltar um dia. Mas é um jogador, Flávio, que na sua opinião merece um pouco mais de paciência. Hoje, o que você achou da atuação dele? E outra, foi bem anulado o gol do Vitor Roque? Ô, Pilar, primeiro pelo gol, eu acho que é um lance bem interpretativo, mas para mim houve sim uma participação do jogador do Palmeiras, atrapalhando o Ranieri, se eu não me engano, para fazer a obstrução da jogada. Então eu acho que foi bem anulado, sim. Com relação ao Vitor Roque, eu gosto também desse jogador. Acho que ele ainda continua tentando cavar muita falta, não precisa isso. Ele é um jogador que em pé, ele é rápido, ele é veloz, ele pode incomodar mais, então ele está muito preocupado em cavar faltinha, essas coisas, mas não vejo necessidade. A boa notícia é que o Paulinho apareceu, né? O Paulinho jogou, e quando o Paulinho entrou, ele entrou fazendo dupla com o Flaco Lopes. Entraram os dois caras lá dentro. De repente, uma dupla Paulinho e Vitor Roque pode ser o segredo pro Vitor Roque explodir. E o gol tá saindo, tá sendo anulado, então daqui a pouco começa a sair dos gols e o atacante ele precisa muito, muito de confiança. Quando ele não tá confiante, a coisa fica mais complicada. Acho que o Vitor Roque precisa jogar um pouco mais dentro da área, mais próximo do gol e com uma companhia. E, de repente, a presença do Paulinho, que eu achei que começou legal, o Paulinho pode ser o cara para fazer 1-2 com ele, e aí ele mais perto do gol, o gol para ele tem o tamanho de uma esquina, não tem o tamanho de caixa de fósforo, não. Acho que ele pode render muito pro Palmeiras, mas ainda tá faltando algo a mais, tá faltando ganhar confiança, né? Ele veio da Europa, depois nos dois times ele não funcionou, e aí chega aqui no Brasil, tá faltando confiança, e só gol vai dar confiança para ele. O centroavante depende do gol. Assim que ele começar a marcar, eu acho que vai ter uma sequência boa, sim.